Boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Economistas Podcast. Episódio esse ilustre, certo, Ricardo? Incrível. Incrível, tá? Isso daqui, ó, para o pessoal que tá aí na Faria Lima, para os gestores que falam, não consigo, que é muito longe, eles vão ficar envergonhados hoje, certo? Hoje é dia. Porque além de ser um episódio super ilustre, temos aqui um convidado que veio de Minas Gerais, tá certo? Arrumou um espaço na agenda para passar aqui nos estúdios da grande Barueri para ajudar vocês a entender um pouco mais da sua carreira e, obviamente, como podemos tornar o Brasil, no caso o Estado, mas a gente pode ampliar, né, para o Brasil, um lugar melhor, perfeito? Então temos a honra hoje de receber aqui Romeu Zema, governador do Estado de Minas Gerais. Zema, um prazer receber aqui você com a gente nos Economistas. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e gastar um tempinho aqui com a gente, cara. Prazer é todo meu, Guilherme, Ricardo, uma satisfação estar aqui com vocês participando desse podcast que eu tenho acompanhado, é cada vez um sucesso maior e o bom, levando informação importante aí para muita gente. Legal, obrigado aí. Eu queria começar com uma pergunta, Zema, interessante, porque a gente fez uma rodada aqui de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. E uma das candidatas foi a Marina Helena. A gente teve um papo. Você esteve com ela aqui então? Sim, muito bacana. Muito bacana. E uma das perguntas que eu fiz para ela, eu falei, poxa, Marina, a gente vai analisar a sua carreira, né, no setor privado, a gente percebe que você tem uma carreira super bem sucedida. Então, em que determinado momento que você teve um estalo e falou, poxa, acho que eu vou seguir para a carreira pública, né? E aí ela contou um pouquinho da trajetória dela e quando que ela teve esse estalo. E eu queria perguntar um pouco da sua carreira no setor privado, né? Porque hoje muitas pessoas conhecem o Zema, governador do estado de Minas Gerais, mas eles não conhecem, talvez hoje, como a pessoa, o profissional, né, e o governador, ele se formou ao longo do tempo. Então, o que dá para dizer que foi de importante na sua bagagem, que torna hoje você um dos governadores mais bem avaliados e bem-sucedidos aqui no Brasil, né? Perfeito, Guilherme. Bom, Guilherme, acho que a minha carreira confunde com a história da minha família. Então, eu vou te responder de uma forma um pouco longa, pode ser? Pô, tranquilo. À vontade. A minha família chegou aqui no Brasil há exatos 127 anos para substituir mão de obra escrava. Vieram sem nada. Vieram da Itália para cá, foram ali para a cidade de Cravinhos, que fica ao lado de Ribeirão Preto, para trabalhar na enxada, na lavoura de café. E aquilo que eles recebiam no final do mês não dava para pagar a conta de alimento no armazém da fazenda. Então começaram a ver que aquilo ali não daria futuro. E acabaram indo para Ribeirão Preto, que é poucos quilômetros. E lá, o meu bisavô começou a ver os primeiros carros que estavam chegando e se interessou muito por aquilo. E acabou aprendendo a dirigir, e aprendendo a dirigir, ele conseguiu um emprego com aquilo que se chamava de chofer, né? Hoje não fala chofer mais, não, né? Motorista, né? E ali ele começou a melhorar um pouco de vida como motorista e com muita economia dele, aí ele já casando, a mulher dele costureira, ele conseguiu comprar um carro já bem usado e começou a transportar pessoas. Então, ele sempre com uma visão muito boa. E ele acabou indo para Minas porque ele ficou doente, ele adquiriu malária e um dos tratamentos que existiam na época, lá em 1910, por aí, eram as águas medicinais de Araxá, que está ali próximo de Ribeirão de Franca. Então ele era para me ser Ribeirão Pretano, se ele não tivesse ficado doente, sabe? E acabou indo para Araxá. E ele, com o carro dele, o carro sempre parando porque faltava peça, faltava combustível. E aí ele falou, eu tenho um mercado aqui. E fez o quê? Montou um posto de gasolina, uma concessionária. Na década de 20, a empresa já tem mais de 100 anos. E a empresa sempre atuou nesse ramo aí de combustível e de concessionária de veículos. E eu nasci nisso, a empresa pequena, ficou pequena há muito tempo, meu pai deu uma boa impulsionada na gestão dele, mas o meu pai queria
quando eu me formei, e lembrando assim, eu trabalho desde criança. Se você me perguntar quando eu comecei a trabalhar, eu não vou saber, que assim que eu aprendi a contar, até 20, 30, meu pai já me colocou para poder ajudar ele a contar parafuso, porca, lá na seção de peças, você entendeu? Para fazer os pacotinhos ou os embrulhos lá. Então, desde os 5, 6 anos, eu tô lá dentro da empresa, eu brincava, era dentro da empresa, que inclusive era do lado da casa que eu morava, aquela empresa bem familiar mesmo. Mas eu sempre interessei muito, sempre acompanhei meus pais no negócio. Meu pai conseguiu fazer a empresa crescer bastante, sempre nesse ramo de carro, concessionárias, de postos de gasolina. E vim para São Paulo estudar. Antes eu fui para Ribeirão, fiz o ensino médio em Ribeirão e vim fazer GV aqui em São Paulo. E assim que eu formei, voltei. E todas as férias eu estava trabalhando também com ele lá, ajudando, então eu já acompanhava a empresa. Eu estava aqui em São Paulo, ia fazer compras aqui para a empresa, ajudar a resolver problemas. E aí eu e ele tivemos, vamos dizer, uma diferença. Na hora que eu voltei mesmo formado, eu vi que concessionária não era o negócio que eu queria, sabe? Eu queria vender carro na cidade vizinha, não podia porque era área fechada. Concessionária tem essa questão. Eu queria abrir uma filial ali, não. Precisa pedir autorização para a fábrica levava 3 anos para analisar o seu caso. Eu falei, não, eu quero ter liberdade para trabalhar. E o meu pai tinha lá uma loja de móveis e eletrodomésticos, que quando ele comprou uma concessionária da GM, o dono impôs a ele que só venderia a concessionária se ele levasse a loja de móveis e eletrodomésticos. A GM tinha uma divisão de eletrodomésticos que chamava Frigidaire. Então falou, eu só te vendo se você levar. É você comprar a casa e ter de ficar com um cachorro, né? Mais ou menos isso aí. Então meu pai levou e nunca gostou daquele negócio. E eu vi que tinha oportunidades de crescer. Isso em 1989 ainda. Então já tem bastante tempo. E ele falou, não mexe com isso não, você vai precisar vender 50 geladeiras para lucrar o que eu lucro vendendo um Chevette. Mais ou menos foi isso aí, sabe? Que ele falou para mim lá. E mostrou, eu devia ter guardado o papel lá. Mas eu falei, não, eu quero, aqui eu conheço a região aqui e vejo que nós temos condição de atender muito melhor os clientes aqui da região, em cidades vizinhas, do que eles têm hoje se a gente montar lojas nas cidades vizinhas aqui. E aí nós combinamos, ele me emprestou dinheiro com juros igual o banco empresta, né? As concessionárias foram um negócio muito bom lá na década de 80, 90, e eu comecei a abrir lojas. Das 10 primeiras que eu abri, eu tive de fechar a metade. Mas eu estava aprendendo, né? Ou eu escolhi um ponto errado, ou eu fui numa cidade muito pequena, ou eu não treinei bem o gerente, ou o aluguel era caro demais e a loja não prosperou. Mas eu sei que depois de uns 2, 3 anos, eu já tinha mais ou menos subido bastante na curva de aprendizado. E aí, nos próximos 30 anos, mais ou menos, eu abri lojas em 470 cidades, que estão lá hoje operando, dando mais de 5 mil empregos direto. E, nesses 30 anos, eu rodei mais de 2 milhões de quilômetros dirigindo. Porque para abrir loja em 470 cidades, você tem de rodar muito. Enquanto a empresa era pequena, eu é que ia conhecer a cidade, eu é que ia prospectar imóveis, visitar as imobiliárias, depois fazia o contrato de aluguel, depois ia fazer a reforma do imóvel, contratar alguém, depois ia treinar a equipe, depois inaugurava a loja e acompanhava a operação da loja. Então, passei boa parte da minha vida, vamos dizer, no trecho, trabalhando. Quando alguém fala uma cidade de Minas, na maioria das vezes, eu conheço a cidade
E na hora que a pessoa fala, vem na minha cabeça aquela imagem da praça, da rua, de não sei o quê. Porque já lembro. Eu já lembro na hora, vem automaticamente, entende? Então, a minha vida foi bem dedicada a esse negócio. Legal. E eu só mudei de profissão por um motivo... Aí volta a Marina, que você estava falando, né? Porque em 2015 e 2016, eu tinha, durante todos esses quase 30 anos aí, só inaugurado lojas, ampliado a empresa, contratado gente, mas em 2015 e 2016 o Brasil teve a maior recessão da história. Vocês são da área financeira e sabem. A economia caiu 8%. E o setor nosso, que é o setor de bens duráveis, que é com venda financiada, parcelada, sofreu muito. E nesses 2 anos eu tive de reduzir o quadro da empresa em 2.500 funcionários. Aí eu que sempre mantive a máxima distância de política, nunca gostei, comecei a enxergar, Guilherme, que não adianta você estudar muito, você ser um bom profissional, ser dedicado, ter uma boa empresa, se esse país é administrado por gente incompetente, corrupta, que provoca lava-jato, que provoca mensalão, mala de dinheiro e que faz o país retroceder enquanto o mundo todo estava avançando. Naqueles 2 anos lá, se você olhar, a Ásia estava crescendo, a Europa crescendo, a América Latina crescendo, mas tinha um país que estava na contramão. Brasil. Motivo, classe política corrupta. Aí eu comecei a ver que não adianta. E pouco tempo depois, no final de 2016, eu gosto muito de gestão, sempre estudei muito, e todo livro de gestão fala, Ricardo, que o maior desafio do gestor é fazer uma sucessão bem-sucedida. E eu, na minha carreira, eu vi muitas empresas se perderem na hora da sucessão. E eu falei, eu vou fazer minha sucessão. Eu quero, enquanto eu estou novo, com 50 e poucos anos, ver a minha empresa que eu criei, que eu ajudei a crescer, continuar sem a minha presença. Então, no final de 2016, eu saí da empresa sem estar pensando em política, sem nada. E a empresa profissionalizada, com balanço auditado, etc. E a empresa está lá rodando bonitinha, sem necessidade minha. E coincidiu, eu saí em 2016, no final de 2017, Guilherme, o Partido Novo, ano que vem é ano de eleição, nós queremos você como candidato. E o natural é você falar não. Você concorda? Né? Eu ser candidato, né? Eu pensei em contribuir, mas de outra maneira, tá ajudando algum candidato, etc. Mas insistiram, falar, não, você tem condição, a sua empresa é bem conhecida no interior. Um ponto importante que eu não comentei, né? Apesar de ser uma empresa que está em mais de 470 cidades, o foco nosso, Ricardo e Guilherme, são cidades pequenas. Cidades de 10 mil, de 20 mil, 30 mil habitantes. Nós não temos nenhuma loja em shopping, nós não temos loja em região metropolitana, você entendeu? É interiorzão mesmo, é a loja do interior. Então é perfil de Minas Gerais. Minas tem 853 municípios e a empresa cresceu dentro daquele meio ambiente. Bem, loja simples, produto mais simples, venda parcelada. Então, por isso que o grande público muitas vezes não conhece. Mas hoje nós já vendemos pela internet, tudo. Do setor, nós somos aí entre as maiores do Brasil, de móveis e eletrodomésticos. De Minas, somos a maior empresa mineira nesse setor. Mas aí, voltando à questão do convite, eu falei não, porque se mudar de emprego aos 50 e tantos anos é algo que a chance de dar errado é muito grande. Mas eu ia dormir e acordava no meio da noite e falava, gente, eu sempre critiquei tanto o poder público, o Estado. Eu sou empresário, estou aqui há 30 anos sofrendo contrariedade, com má vontade, com burocracia, e agora eu sou chamado e não vou aceitar. Agora, pelo menos eu vou ter a chance de criticar numa campanha, etc.
E comecei a achar até que por estar aceitando eu estava tendo alguma alucinação, né? Porque quando você vai para algo muito diferente, né? Você começa a se questionar. E eu sempre fui muito ponderado nas minhas decisões. E aí eu fui numa psicóloga para falar isso para ela me dar um atestado de sanidade mental, sabe? Que eu estava achando que eu estava tendo essa alucinação. Mas ela falou, não, você está inconformado, indignado mesmo. E aí é que eu resolvi entrar na política. E passei o ano de 2018, que foi o ano da eleição, andando no meu carro 60 mil quilômetros, em mais de 200 cidades fazendo a minha campanha. Eu e geralmente mais 2, 3 pessoas no meu carro, ia um fotógrafo, ia mais uma assessora, etc. Então foi uma campanha muito diferente da dos outros, que costumam ir de avião, de helicóptero, ter aquele grande movimento, sabe? Legal. Foi aquela campanha de formiguinha, a mais barata que teve e a que teve mais voto. Legal, e legal porque 60 mil quilômetros, você não tem noção, mas deu mais do que uma volta na Terra. De carro, carro próprio, hein? Carro próprio, sem contar carros de terceiros, que muitas vezes pegavam uma van lá com alguém que era do partido, lá da cidade e tal, e percorria a região lá no van. Só no meu carro foram 60 mil que estava lá no odômetro. Fora a carona, que pegou aí no meio do caminho. Fora a carona também. Teve viagens aéreas que eu não computei. Legal. Então foi um ano assim bem suado mesmo e acho que o inconformismo não era só meu, não. Inconformados éramos eu e mais 6 milhões de mineiros que votaram em mim. Legal, excelente, cara. Parabéns pela trajetória, muito então, legal. A trajetória é mais ou menos essa aí. Legal, eu anotei várias coisas aqui, porque eu já trabalhei em concessionários. Queria fazer uma observação. Eu trabalhei em concessionário uma vez e eu nem tinha carta ainda, Ricardão. E o pessoal falou assim, queria muito dirigir, né? Porque tinha 18, 19 anos. O pessoal, alguém tem carta ali pra ajudar a tirar os carros do pátio? Eu falei, eu. Sem carta. Sem carta. Parabéns. O que eu fiz? Bati um carro no outro, 0 quilômetro. Nossa! Mas eu coloquei a nota aqui porque é uma curiosidade. Mas sabe 0 quilômetro. 0 quilômetro. Mas tudo bem, né, cara? Mas tem uma coisa... Tudo bem pra quem, cara pálida? Tem uma coisa que é pior do que bater carro 0 quilômetro. É bater carro de cliente. Exatamente. O 0 quilômetro é da concessionária. Quando é do cliente, já aconteceu lá, sabe? O mecânico foi fazer um test drive e bateu o carro na rua. Aí é muito pior. Cara, sabe o que eu acho interessante? Porque quando a gente vai falar um pouco mais sobre empresários e pessoas bem-sucedidas, né, entrando pro poder público, tem muita gente que olha com desconfiança. Porque fala o seguinte, poxa, o Zema tem lá, né? Criou, a gente pode dizer aqui, um império de 470 lojas, uma das maiores redes do Brasil quando o assunto é eletrodoméstico, né? O que mais que vocês vendem lá? Eletrodoméstico, móveis, brinquedos, confecções, perfume. Uma varejista. Uma das maiores varejistas do país, a maior de Minas Gerais. Por que esse cara tá entrando na política, né? Será que o objetivo dele é mais dinheiro e tudo mais? E aí eu queria entender um pouco mais como é que duas coisas. Como é que foi esse processo das pessoas entenderem de fato como é que você estava entrando para a política, que foi essa indignação com o poder público, como é que foi a percepção da galera de Minas, que é algo que hoje que outros estados ainda não conseguem compreender muito bem. E segundo, como é que você se identificou com o Novo? Porque a partir do momento que você recebe uma proposta do Novo, vem para cá, você fala, não, legal, eu vou entrar para o poder público, mas a partir do momento que você toma essa decisão, você tem um leque de partidos que você poderia entrar e se filiar. Por que o Novo? Então acho que são duas coisas, né? Como é que a população olha e você quebrou essa barreira que acho que até pouco tempo no Brasil ela era bem difundida, que o cara que é bem sucedido, ele pode entrar na política para fazer a diferença. Como é que você mostrou isso para a população de Minas Gerais? E o segundo, como que você, a partir do momento que tomou a decisão de entrar para o poder público, né, para a vida pública, você tomou a decisão, é o Novo, é o lugar correto, é o que eu acredito, eu tenho que estar aqui. Não, por que não outros partidos? Como eu te disse, eu sempre considerei a política assim, uma atividade quase que semi-criminosa. Né? Eu
nas concessionárias, nas lojas, você sempre percebia, e acontece, infelizmente, até hoje, né, de chegar lá, alguém do setor público, vamos dizer, um prefeito, quer comprar um carro para a prefeitura, só que aí ele quer que o carro da prefeitura seja faturado por um valor menor para ele comprar um para ele por um valor menor. O da prefeitura maior para o dele ser menor, você está entendendo? Uhum. Infelizmente. Nós nunca fizemos nada nessa linha aí, né? Então você sempre era convidado a fazer o errado. Eletrodoméstico é a mesma coisa. Prefeito, eu preciso aqui de mobiliar escolas, mas eu preciso receber isso para minha casa, você entendeu? E é diretor de escola, então você sempre via. Então sempre via a política de uma forma muito, muito negativa mesmo. Não vou falar que são todos, não, para ficar muito claro aqui, né? Senão está generalizando, é muito perigoso. Mas, então eu tinha assim aversão. Eu nunca recebi, nem permitia, Guilherme, receber na empresa candidatos a deputado estadual, federal, vereador, prefeito. Eu tinha uma visão muito simplista, que era assim, eu estou aqui ralando na empresa, e eu ralei muito mesmo, e esse pessoal que faça o trabalho deles lá, cada macaco no seu galho. Sempre uma visão muito assim. Mas quando veio aí o 2015 e 2016, a economia despencou, aí eu vi que eu tinha uma visão simplista e equivocada e errada. E quando eu recebi o convite do Partido Novo, e eles me explicaram o que o partido quer, né, em termos de política, aí é que eu falei, não, isso aqui é o que eu sempre sonhei. O que o Partido Novo quer? Combater corrupção, né? É um partido que, acima de tudo, preza fazer o certo, mesmo que o certo custe votos. Você está entendendo? Então, porque muitas vezes as pessoas vão fazer o errado para ganhar voto e ganhar eleição. Quer combater privilégio, quer combater mordomias, e isso é uma afronta para o brasileiro, né? A quantidade de mordomias, de privilégios que existe no setor público. É um partido que quer transparência. Em Minas, nós saímos do 22º lugar para 1º em transparência do setor público, de acordo aí com o ranking da Controladoria Geral da União. Só esconde alguma coisa quem está fazendo errado. Se você está fazendo certo, por que você tem de ficar com sigilo de 100 anos, de 50 anos? O voo que eu faço hoje, mês que vem, está disponível para todo mundo ver. Para onde eu voei, com quem que eu voei e por que eu voei, entendeu? E nós temos aí voos de autoridades que ficam aí 100 anos em sigilo. Então, é porque parece que quer esconder alguma coisa. Então, as propostas do partido me deixaram assim muito animados mesmo com relação a... Eu falei, gente, se isso aqui mudar no setor público, nós vamos mudar. As cidades, o Estado e o Brasil. E o Novo, apesar de ser um partido pequeno, é um partido que se diferencia de todos os outros nesses pontos. Nós temos propostas e não abrimos mão, mesmo que seja para perder. Você está entendendo? Porque se for para fazer o errado, tá cheio de gente de partido aí para fazer o errado. Então, eu estou no Novo até hoje, né? Entrei em 2018 na campanha, estou até hoje, e é o partido que eu falo que é o que tem condição de mudar o Brasil, porque é o que quer fazer as coisas certas, e não aquele que quer encontrar brecha, fazer uso de alguma artimanha para poder ganhar a eleição, como via de regra prevalece. Então, o motivo de eu estar, você teve a oportunidade de conhecer a Marina Helena, é exatamente esse. Nós somos um partido que tem proposta e não mudamos essas propostas. Eu tive de aplicar isso lá na minha gestão. Nós somos contra privilégios e mordomias? Somos. O que eu fiz? Eu não moro no Palácio das Mangabeiras, que é a residência oficial de governador de Minas. Eu fui morar numa casa que eu aluguei, que eu pago com o meu salário. Em vez de ter 32 empregadas, garçons,
governanta, cozinheira, não sei mais o que o ex-governador antes tinha, eu tenho uma empregada que eu pago do meu bolso. Em vez de usar um helicóptero para ir trabalhar, como o ex-governador fazia, eu fui morar perto de onde eu trabalho e vou de carro. Eu penso que só nisso aí eu já devo economizar 2, 3 milhões por ano para o governo do estado. E no setor público nós precisamos de exemplos assim. Porque geralmente quem ganha uma eleição, principalmente em cargos mais elevados, acha que em vez de ser servidor público, é imperador público. Sabe? Que tem direito a mordomias que não acabam mais, a ter todo quanto é tipo de privilégio. Se eu quero fazer um café na minha casa, eu vou lá coar. Isso mata alguém, né? Antes estava o governador, acho que lá na sala, e 2 garçons aqui e 3 cozinheiras ali para poder atender ele, né? Não está custando para ele, né? Fazendo banquete. O pessoal lá gosta de brincar que banquete para poder atender os bajuladores, né? Para poder estar com isso ganhando apoio político. Então, acho que isso é da velha política que não funciona mais. A população hoje, com as redes sociais, já acho que está mais esclarecida, tem mais acesso, e muitos políticos ficaram para trás aí exatamente por isso. O brasileiro amadureceu, tem mais consciência da sua cidadania e não aceita uma série de absurdos que no passado aconteciam. Eu sei que o episódio está muito bom, mas eu preciso dar um recado para você rapidinho. Você que nos assiste sempre, que quer trabalhar no mercado financeiro, dá uma olhada nisso daqui. A gente tem dentro do Grupo Primo a formação de um consultor de elite. O que é isso? É um treinamento intensivo para você aprender a atuar como um consultor de investimentos, uma das profissões que mais cresce no mercado financeiro e a maior porta de entrada no mercado financeiro. Hoje, as pessoas que se formaram na nossa turma de formação de consultor de elite há 3 meses atrás já estão atuando aqui na nossa consultoria, a Portfel, e já estão com milhões de reais na sua própria carteira. Se você participar do nosso curso Formação do Consultor de Elite, você já garante uma entrevista para entrar aqui na Portfel. Essa provavelmente é a melhor oportunidade para você que quer entrar no mercado financeiro. Espero te ver aqui, hein? No escritório. Te espero. Uma pergunta. Antes do Novo, algum partido lhe procurou? Porque pensando na sua envergadura dentro de Minas, como empresário, me parece, né, um capital político interessante para qualquer partido. Algum partido além do Novo tinha te procurado? Não. E um detalhe importante, Ricardo. Quando eu me lancei candidato pelo Novo em 2018, eu era o azarão. Eu comecei lá com 0,5% de intenção de votos. Eu falo que se existisse assim, um grande aquário, tínhamos lá alguns tubarões da política e um lambari Romeu Zema, você entendeu? Em tempos de Bet, a Bet estava pagando o quê? Uns 50 para o Zema. Exatamente. Então, eu era o azarão lá, o azarão. Ninguém acreditava que eu seria eleito. Até era motivo de chacota, porque em Minas, até eu ser eleito, todos os governadores eleitos eram da classe política. Já tinham mandatos de deputado, de prefeito, ou eram do ambiente político, e eu nunca tinha sido, entendeu? Então eu quebrei uma regra na história de Minas Gerais. Sim. Ao ser eleito um governador totalmente diferente da classe política, que ninguém conhecia. E fazendo a campanha mais barata. Sim. De todas, mais barato. Eu peguei meu carro e saí andando no estado. Aí uma pergunta, você acredita que o momento histórico que vivíamos, porque a gente socialmente naquela janela, a gente estava muito como sociedade castigado, né, por uma classe política que tinha produzido esse momento, né, tenebroso de crescimento econômico, que na verdade foi de encolhimento econômico. A gente, eram muitas manifestações, assim, a população estava cansada da velha política. Você acha que esse momento, inclusive, te ajudou esse outsider da política a alçar a vitória lá em Minas? Sem dúvida. Aquela eleição de 18 foi uma eleição totalmente atípica, né? Foi a eleição da antipolítica, do antissistema, e nós tivemos diversos
governadores que talvez não sejam tão fora da política quanto eu, mas que vieram. O ex-governador de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio de Janeiro, foram eleitos meio que nessa onda de antipolíticos, porque tínhamos acabado de sofrer, né? Mensalão, impeachment, Lava-Jato, Petrolão, mala de dinheiro, uma recessão que custou 3 milhões de empregos formais no Brasil. Foi a eleição da indignação. Então, o brasileiro naquele momento, e em Minas foi pior, porque Minas estava muito pior do que o Brasil, não sei se você sabe, né? Preciso citar isso aqui. Em Minas Gerais, nos anos de 2017, os 2 últimos anos da gestão PT, eu tenho de ressaltar aqui que o PT destruiu Minas Gerais, tem de ficar muito claro. O PT simplesmente começou a atrasar salário dos 600 mil funcionários públicos e aposentados do Estado. É mais ou menos meio a meio, 300 mil funcionários públicos e 300 mil aposentados. Se antes se pagava no 5º dia útil, de repente começou a pagar só R$2.000 no 5º dia útil, e o que excedia R$2.000, só Deus sabia que dia que ia cair na conta. Isso começou a provocar uma convulsão no Estado. Pensa bem, uma aposentada de 85 anos que precisa comprar medicamento, que ajuda a filha ou a neta que é doente, não receber a aposentadoria dela em dia. Isso nunca tinha acontecido. 13º salário era pago em 10 vezes, sabe? Começava a pagar em janeiro, terminava de pagar em outubro. Ele vai acruando para você ter direito em 12, depois ele paga. É brincadeira. Repasses para as prefeituras. A Constituição determina que 25% do ICMS arrecadado no município e também do IPVA é repassado às prefeituras. O Estado começou a reter. As prefeituras começaram a quebrar. Nós tivemos casos lá de prefeitos que, em vez de pagar o salário, começaram a dar cesta básica para os funcionários municipais, falando, sobrevive até a gente ver o que vai acontecer. Tivemos prefeitos que renunciaram, que adoeceram e até que suicidaram lá em Minas Gerais. Lembrando que são 853 municípios. Posto de saúde, cidade pequena que tem um posto de saúde. Eu vi na minha campanha de 2018, andando lá. Colocaram lá uma faixa do tamanho desse, como essa azul aqui. Não estamos operando porque não recebemos repasses do governo do estado. Não tinha consulta, não tinha medicamento, não sei quantos mineiros perderam a vida. Porque se não tivesse um carro para ir consultar, não tivesse um dinheiro para comprar o medicamento, não ficava vivo. Então o Estado começou literalmente a entrar numa convulsão. E eu assumi nessa situação. Na primeira semana, no 3º dia que eu assumi como governador, você sabe qual manifestação que eu tinha lá na porta? 300 prefeitos gritando com megafone, com trio elétrico, nós queremos receber aquilo que é das prefeituras. Já assumiu essa bomba. Já assumi essa bomba aí, entendeu? Então, a situação gravíssima mesmo, e só quem morava em Minas tinha noção. E, por último aqui, para completar esse cenário sombrio, 240 mil funcionários e aposentados públicos tiveram os seus nomes, vocês que são da área de finanças, inscritos injustamente no SPC e Serasa, porque o governo do estado, o ex-governador do PT, descontou deles o empréstimo consignado e não pagou os bancos. Caraca! E nada aconteceu. Isso, no Código Penal... É roubo. É roubo, não é? Caraca, Cara, sabe o que me chamou muito a atenção que você colocou, Zema? Você falou o seguinte... Aí eu vou entrar já em toda essa situação que você assumiu o Estado, mega delicada. Mas uma coisa que chamou muita atenção foi o seguinte...
Você mora em uma casa que você paga do seu bolso. Você tem uma empregada que você paga com o seu salário. E você economiza mais ou menos 2 a 3 milhões por ano só nessa, vamos colocar aqui, brincadeira, né? Pra gente dizer aqui que parece ser algo pequeno. Parece ser algo normal, que uma pessoa faria, né? E a gente tá falando de 2 a 3 milhões por ano. Minas tem 20 milhões de habitantes, mais ou menos. Isso. A gente tá falando por ano, né? Que o Zema tá deixando de... Não o Zema, né? A máquina pública tá deixando de tirar do bolso das pessoas 10 centavos por pessoa, de algo muito simples. Agora imagina isso numa escala estadual. Você com esse tipo de visão para tudo, né? O que eu posso enxugar de maneira ineficiente sem impactar negativamente as pessoas, né, de todos os outros setores? Pô, a gente tá falando de 10 centavos por pessoa, porque a gente não briga, né? 10 centavos. Mas se for pegar 10 centavos de cada uma das pessoas, a gente tá falando de 2, 3 milhões por ano. Isso deveria ser indignante para a população. E não é. E aí eu quero voltar agora para como você, né, assumiu ali o estado de Minas Gerais. Sua cabeça de gestor, de empresário, que, pô, olhando eficiência, custo e tudo mais. Quando você assumiu, o que você falou o seguinte, cara, isso daqui é primordial. Como é que você fez com que o Estado saísse dessa situação extremamente delicada? E detalhe, né? Qual que é a dificuldade? Porque eu imagino que para você sair de uma situação extremamente delicada, pensando numa empresa, quando ela entra numa situação financeira muito ruim, não é do dia para a noite que você, opa, 1 mês, 2 meses, uma decisão aqui, você sai de uma situação como essa. Então, você assumiu o estado de Minas Gerais, que levou um tempo para chegar nessa situação, desse jeito. O que você fez para resolver esses principais problemas? Os prefeitos lá falando, pô, a gente quer o repasse. Os funcionários públicos tendo seu nome no SPC, imagino que isso era o prioritário naquele momento. E quanto tempo demorou para que o estado de Minas Gerais ele voltasse aos trilhos? Né? Então, eu queria que você explicasse o que foi que vocês fizeram naquela época para sanar essa sangria, digamos assim, da população mineira. Foram muitas ações, Guilherme, mas eu posso assim te dizer que foi tudo na linha de reduzir despesas. E como eu falei, fazer discurso para reduzir despesa é fácil demais. Agora você falar, não, eu vou abrir mão como eu abri, parece que poucos estão dispostos. E eu falei também, eu não vou receber meu salário enquanto o salário do funcionalismo dos aposentados não estiver em dia. Eu já tinha, inclusive, registrado esse documento no cartório durante a campanha. Não receberei enquanto não colocar aqui as contas em dia. E o que nós fizemos foi o que qualquer manual de gestão recomenda, reduzir despesas. E reduzindo onde? A começar pelo governador. Eu não comentei, mas além de não morar em palácio, não ter nenhuma despesa paga pelo governo, a não ser quando eu estou a trabalho, na cidade administrativa, que é onde o governador trabalha. O governador de Minas e vice-governador, por incrível que pareça, eles têm lá, no edifício Tiradentes da cidade administrativa, 6 elevadores privativos. Que isso? 6, né? Eu estou falando que é imperador. Eu estou falando que é imperador, não é? A sala, o gabinete do governador de Minas é a maior sala que eu conheço. Eu nunca fui em um lugar que tem uma sala maior do que o gabinete que eu trabalho. Vocês estão convidados, caso for Belo Horizonte, para poder conhecer lá. Uma hora eu quero tirar a medida para poder saber quantos metros quadrados tem. Mas deve ter lá, eu penso que uns 250 metros quadrados. Isso? Ou 300, é por aí. A ordem de grandeza deve ser mais ou menos essa aí. Uns 200 metros tem. O que eu fiz com os elevadores privativos? Desliguei. Eu subo no elevador com todo mundo. Tem algum mal nisso? Né? Não, é o que eu falei, parece que o imperador não pode misturar com os outros. Né? Dizem, né, eu já escutei lá, que antes, quando o imperador chegava, se tinha alguém no corredor, limpando, etc., tinha de sair correndo e entrar, porque o imperador tinha de ter o corredor 100% livre para poder passar. Mas o que nós fizemos foi reduzir essas despesas, segurança. No início eu falei, não precisa de tanta segurança assim não, né? Não sei se eram 10 homens, 12 homens, reduzimos.
carro, não sei se era 3, 4 carros, reduzimos também. Precisa ter segurança, concordo, que às vezes tem um doido que aparece aí, quer fazer alguma coisa, mas do meu ponto de vista era exagerado, mas não sou especialista, mas conseguiram reduzir. E fomos na linha de fazer o trabalho dentro de casa. Eram 21 secretarias, reduzimos para 14. Era para ser uma a menos, mas ia ficar num número muito feio. Eu acabei ficando com 14, sabe? Então, de 21 para 14 secretarias. Entre autarquias, estatais e administração direta, nós reduzimos mais de 50 mil cargos. 50 mil cargos é coisa demais. E o que o PT mais gosta de fazer é cabide de emprego, né? Então, tinha lá cargo para companheirada do Brasil inteiro, entendeu? Para tudo quanto é lugar. Então, só isso aí, uma economia substancial. E dívida leva tempo para pagar, né? E a dívida de Minas era e ainda é grande, apesar do número ter melhorado significativamente na nossa gestão, mas é uma dívida muito pesada. Eu falo que organizar, limpar, estruturar, você consegue fazer num intervalo de tempo pequeno. Agora, pagar uma dívida monstruosa, não adianta. Você vai ter de ter um horizonte. E o Estado já melhorou. Depois de 2 anos e 8 meses, eu consegui colocar o salário em dia dos funcionários públicos, em vez de deixar os prefeitos na mão. Aquilo que o Estado não repassava, as prefeituras já tinham questionado na Justiça, e o mais simples para mim teria sido, deixa a Justiça decidir, isso vai virar precatório. Eu falei, não, as prefeituras estão morrendo, nós vamos fazer aqui um esforço extraordinário para poder ajudar as prefeituras. Pegamos essa dívida com as prefeituras, 29 bilhões e 800 milhões de reais, 29 bi e 800, e estamos pagando ela de maneira parcelada. Desses 29, nós já pagamos uns 20. Ainda tem aí uns 10 bilhões pela frente. As prefeituras abriram mão da correção e começaram a receber isso logo no 2º ano da minha gestão, já começaram a receber. Foi bom para as prefeituras e para a minha gestão, de certa maneira, foi ruim, porque um Estado apertado, ainda ter de dispor, como eu já dispus, de 20 bilhões de reais, mas não adianta você corrigir o Estado e as prefeituras estarem morrendo. As pessoas moram, são nas cidades. Então eu vejo que foi uma ação muito correta. Um ponto muito importante, Guilherme e Ricardo, é um secretariado selecionado também. Minas, como eu falei, tem 300 mil funcionários. Sabe quantos parentes e apadrinhados eu tenho no Estado? 0. O único Zema que tem nos 300 mil da folha de pagamento de Minas sou eu. Não tem nenhum outro Zema lá. Não levei um tio, um primo, um sobrinho. E olha que eu tenho muita gente competente na minha família. Fiz questão de falar, eu estou aqui para resolver, não é para distribuir nada para ninguém. Todos os meus secretários foram selecionados por empresas de recursos humanos, que eles chamam aí de headhunter, entendeu? Contratamos uma empresa, o Partido Novo, e montamos lá um time de elite. Eu falo que fazer uma boa gestão é igual ir jogar a Copa do Mundo. Quer ter chance de ganhar? Monte um time de craques. E o que se vê no Brasil é montar, infelizmente, um time de parentada, de companheirada, e não um time de craque. E aí fica difícil de dar certo. Além disso, de corrigir despesas, de colocar gente competente e não companheirada para poder estar trabalhando, foi atuar no sentido de tornar a economia mineira, que estava muito afetada por tudo isso que estava acontecendo lá, uma economia mais dinâmica. O que nós fizemos? Simplificamos muitas leis, muitos regulamentos para atrair investimentos. E eu, que sou empresário,
com certeza tenho mais facilidade para conversar com o empresário do que quem nunca foi. Porque eu converso a mesma língua de vocês aqui, do mercado financeiro, que eu atuei mais de 30 anos no privado. E o que aconteceu? Tivemos uma atração de investimento que cresceu, não foi 50%, nem 100%, não. Sabe quanto cresceu a nossa atração de investimento? Mais de 800%, se comparado com o governo anterior. O governo anterior, em 4 anos, levou para Minas Gerais 26 bilhões de investimentos. 26. Você pega 26, divide por 4, vai dar aí o quê? 6 por ano. 6 por ano. Na minha gestão, que nós estamos agora com 6 anos e 4 meses, nós já atraímos 475 bilhões por ano. Isso aí dá uma média de mais ou menos 80. Então é você sair de 6 para 80, é mais de 1000%, a bem da verdade. E isso por quê? Porque o Estado voltou a ter credibilidade. E se você, Guilherme, for investir em Minas, eu te garanto, olhando no seu olho, primeiro eu vou fazer questão de te atender. E vou te dar meu telefone e falar, se você precisar de energia elétrica, você vai ter. Se você precisar de um regime tributário especial dentro da lei, você vai ter. Se você cumprir a legislação ambiental, você vai ter a sua licença. Se você atender a lei sanitária, se for para produzir algum alimento, você vai ter também autorização da Secretaria da Saúde. E antes não era desse jeito, ficava tudo engavetado. Eu, como empresário, uma vez eu terminei uma construção de um posto de gasolina numa área que era um posto de gasolina antigo. Então nem derrubei árvore, nem entrei em terreno verde, nada. Para ter uma assinatura e um carimbo da Secretaria da Fazenda, do Meio Ambiente em Minas Gerais, eu fiquei esperando 3 anos. Em vez de dar 80 empregos nesse posto, eu fiquei pagando 3 vigilantes 3 anos, vigiando lá essa propriedade. A ineficiência. Um país, um estado, uma cidade que trata quem investe desse jeito... Não dá certo. Não dá certo. Você concorda? Então, tudo isso foi mudado e em breve nós vamos estar comemorando, eu falei 475 bilhões, nós vamos comemorar 500 bilhões, concorda que está chegando perto aí? 500 bilhões é investimento que faz diferença num país. Tem muitos países do mundo que não conseguem atrair essa massa de investimento. Nós estamos falando aí o quê? De 80, 90 bilhões de dólares. E um detalhe muito importante, diversificando a economia mineira, que sempre foi muito dependente de mineração, e no nosso governo nós temos atraído investimento em todas as atividades aí, tornando a atividade de mineração, que é importante, mas cada vez com peso menor na matriz total econômica do Estado. Perfeito. Sabe uma pergunta legal? Porque você falou o seguinte, ó, o que a gente fez no começo? Reduzir despesa. E muitas das pessoas, elas têm aquela visão que quanto mais o governo gasta, quanto mais ele arrecada de imposto, melhora a qualidade de vida da população. Então, o que você fez aqui? Falei, ó, a gente reduziu despesa. Na cabeça dessa pessoa, ela tá pensando, pô, reduziu despesa, a vida do mineiro piorou. Então, eu queria que você trouxesse essa visão, Zema, de como vocês conseguiram reduzir despesa e como vocês conseguiram, ao mesmo tempo quando faziam isso, melhorar a vida das pessoas lá de Minas Gerais. Porque tem muita gente ainda que pensa, quanto mais o Estado está presente na vida das pessoas, quanto mais o governo está gastando e tudo mais, melhora a vida da galera. E não foi bem isso que a gente viu. No final das contas, isso desagou, pô, em funcionário público com salário atrasado, em nome do SPC e Serasa, baixíssima atração de investimento, que se reflete em menos emprego. Então, como é que isso, né, essa menor despesa se traduziu, no final das contas, em melhor qualidade de vida para os mineiros? E você foi reeleito. Então, ou seja, o pessoal olhou e falou, cara, o Zema está fazendo um bom trabalho. Então, como é que as pessoas conseguiam ver o resultado das suas ações, dessa redução de despesa, melhorando a vida delas? Guilherme, eu acho que se eu te der aqui um exemplo, talvez dê para exemplificar. 2 exemplos que eu vou dar aqui. Vamos pegar um caso da saúde.
Talvez lá no passado, no estado, tinha um médico ganhando 15 mil reais por mês e fazendo 50 operações por mês, 50 cirurgias. Ele ganhava 15 mil e conseguia fazer 50. Quando entra alguém com visão de gestão, vai falar para o médico o seguinte, ó, você vai passar a ganhar agora é por produção. Cada cirurgia que você fizer, você vai passar a ganhar aqui R$200, em vez de ganhar 15 mil e fazer 50 cirurgias por mês. E o médico que ganha fixo, não tem de prestar contas, ele acaba, querendo ou não, caindo numa zona de conforto. Acho que todo humano, você, eu, se não temos de prestar contas, e o setor público muitas vezes acontece isso, da pessoa não ter de prestar muitas contas. E hoje, talvez esse médico esteja ganhando não 15 mil, mas 20 mil e fazendo 100 cirurgias por mês. Está entendendo? Ele está ganhando mais, mas por cirurgia está custando muito menos para o Estado. Se o Estado tinha lá talvez 10 médicos, hoje está com 9 ou com 8, produzindo muito mais do que os 10. Porque o sistema de remuneração ficou mais justo. Você vai pagar mais para quem produz mais. E no passado, o que acontecia muitas vezes, ô Guilherme, era pagar mais para o hospital que tinha contato político, para o hospital que tinha acesso ao imperador, você está entendendo? Ele recebia mais verba, mas aquela verba extra não significava que ele ia fazer mais cirurgias e atender mais pessoas. Então, acho que a grande lógica é ir nessa linha. É você falar, eu vou remunerar quem entrega mais. Na educação, o que nós tínhamos lá? Nós tínhamos uma desorganização muito grande. Nós tínhamos salas de aula, às vezes, com 15 alunos, com 18, entendeu? E você pode ter sala de aula com 30, com 35. Então, professoras que ficavam, às vezes, com janelas, não dava para ir em casa, ficava, às vezes, dedicada ali 5 horas, mas para dar 3 aulas só. E não conseguia em casa, que se você tem aqui um intervalo de 1 hora, você não consegue ir na sua casa. Nós conseguimos deixar tudo mais organizado, melhoramos o ensino também e muitas vezes sem necessidade de um quadro de professor como tinha no passado. Isso não prejudicou, até contribui, que na hora que você fala, eu vou reduzir aqui um pouco, você deixa os melhores. Você concorda? Né? Então, os alunos passaram também a ter, vamos dizer, aulas com os professores que tinham melhor avaliação. E isso, quem é da gestão sabe, à medida que você vai fazendo, você sempre descobre mais. Uma vez eu lembro de ver um fazendeiro comentar um caso que é o seguinte, ele falou, tem uma pedra lá no pasto, eu levanto a pedra, tem escorpião embaixo da pedra. Eu dou uma pasada, uma enxadada lá, tiro os escorpiões, aparece um formigueiro. Eu dou mais uma enxadada, uma pasada no formigueiro, aparece um cupinzeiro, sabe? Eu dou mais uma, 2, aparece um ninho de cobra embaixo. Então, à medida que você vai avançando, você vai vendo que tem mais coisa para se fazer ainda. E esse trabalho ainda continua. Hoje nós estamos lá avançando muito em digitalização de serviço para o mineiro. Isso, ele ganha tempo, ele não precisa deslocar. Vamos pegar aqui questão, às vezes, de alguém agendar uma consulta. Né? No passado, a pessoa tinha de ir, pegar a guia para agendar. Hoje, ela faz de casa, na hora ela já consegue fazer. Quando ela vai fazer a consulta, já está tudo organizado, pronto. Então, uma coisa vai trazendo. À medida que você vai aprofundando, você vai vendo que tem mais ineficiência ainda. Eu acho que esses exemplos que eu dei aqui são assim muito elementares, simples, mas dá para entender, eu acho que a lógica. Perfeito. E não é quantidade de gente que melhora.
Quando você vai num dentista, são 4 dentistas colocando a mão na sua boca ou 1, né? Político gosta de falar que 4 dentistas na sua boca vai melhorar seu tratamento de dente. Fica atrapalhando, você concorda? Não é? A boca não foi feita. E o setor público e toda a empresa também foi feito para ter um ótimo de pessoas também. Perfeito. Zema, tem um ponto que você trouxe em determinado momento, o teu relacionamento junto às prefeituras, e acabou sendo um ganha-ganha, obviamente, para o Estado e para os municípios. Mas você tem o outro lado também, porque da maneira que os municípios vão lá e conversam com seus governadores para as coisas poderem fluir melhor, os governadores vão até Brasília e precisam da esfera federal para poder as coisas melhorarem também nos seus respectivos estados. Como é que você avalia essa sua relação ao longo de todo esse seu período como governador com o governo federal? Bom, a maior parte hoje dos recursos do Estado para as prefeituras são repassados de maneira automática, né? Esse ICMS, o IPVA, do governo federal para os estados também, a maior parte é repassada de maneira automática também. O imposto de renda, alguns tributos federais, IPI, né, os estados têm aí uma participação. Então, a maior parte daquilo que vem do governo federal é devido a um cálculo matemático. Mas existe muito essa questão de obras, né? Nós temos lá em Minas prefeitos que falam, eu preciso aqui na minha cidade, que tem 70 mil habitantes, de uma unidade do Corpo de Bombeiros. E aí você vai olhar o mapa de Minas, Corpo de Bombeiros, você concorda que é uma coisa totalmente proporcional ao tamanho da população? Quanto mais gente, mais você precisa. Mais acidentes vai ter, mais problemas você tem para o Corpo de Bombeiros socorrer. E lá em Minas, tanto o Corpo de Bombeiro, como às vezes até a própria Polícia Militar, como Defensoria Pública, muitas vezes essas unidades foram instaladas não aonde iriam atender um maior número de pessoas, mas sim onde era do interesse eleitoral de alguém. Você está entendendo? Clássico do Brasil. Nós temos unidades da Defensoria Pública em Minas em cidades de 10 mil habitantes, e tem cidade de 100 mil que não tem. Caraca. Porque era curral eleitoral de alguém. Isso para o Brasil é terrível. Você está entendendo? É terrível isso. E no meu governo nós temos tomado decisões técnicas. Eu deixo muito claro para o prefeito, você é o 5º da lista. Porque antes de você eu tenho essa e essa cidade aqui. Então, quando você toma decisões técnicas, e tem de ser, porque desse jeito como que se diz, o recurso vai ser utilizado da melhor maneira. Se você tem 10 mil reais, pode fazer 50 cirurgias aqui, 10 aqui, você vai fazer mais cirurgias, você concorda? A lógica do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, etc., é tudo nessa linha. Das estradas também, você tem medição de tráfego das estradas. Tudo isso faz com que fique fácil você fazer a gestão. Chega um prefeito lá, nós mostramos para ele. O seu caso é esse aqui. Ele pode até não achar bom de saber que o caso dele vai ser tratado daqui a 1 ano, 2 anos e não de imediato. Agora, no governo federal, muitas vezes as coisas, principalmente nesse governo atual do PT, são tratadas de forma política e não de forma técnica, né? Costumam levar mais recursos para onde eles têm mais interesse. Mas, devido o governo anterior do presidente Bolsonaro, principalmente na área de infraestrutura, o governador Tarcísio era o ministro da infraestrutura e deixou tudo muito bem planejado. Então, nós estamos tendo lá em Minas diversas concessões de rodovias federais que foram planejadas. Tarcísio, enquanto ministro, já tinha me mostrado, e o Estado recebeu essas concessões. Na verdade, foram reconcessões. Foram concessões lá do PT que deram errado.
PT fez uma série de concessões atrapalhadas lá em 2010, 12, e tudo não caminhou bem, as concessionárias querendo devolver ou ficando sem condição de fazer investimentos, e agora nós estamos tendo essas reconcessões. No governo Bolsonaro, nós recebemos recursos para fazer a linha 2 do metrô. Agora, nesse governo do PT atual, com certeza, devido ao meu posicionamento, eu sou um crítico de gastança no setor público e tenho criticado muito essa gastança que só tem produzido inflação, só tem produzido juros altos e, consequentemente, comprometendo a vida das pessoas e o crescimento futuro do Brasil. Eu percebo claramente que há, né, uma má vontade com relação a Minas Gerais. Mas eles gostam muito de lá, vale salientar, inaugurar empresas que nós atraímos, sabia? Qual caso? Gostam muito de lá inaugurar. Nós levamos, como eu falei, quase meio trilhão de investimentos, né? Então estiveram lá recentemente, na inauguração de uma ampliação da Stellantis, que é a Fiat, né, que vai produzir mais, a Gerdau, uma grande siderúrgica que também ampliou a capacidade, e também em Montes Claros, num anúncio de ampliação que nós tratamos também da Novo Nordisk, que produz insulina, uma grande farmacêutica da Dinamarca. E nós ainda temos uma fábrica da Heineken para inaugurar. Tenho certeza que nesses momentos eles vão querer ir lá e falar, nós é que fizemos, você entendeu? Colher os louros ali. Eu recomendo eles até inaugurar coisas que os governadores do PT atraíram, né? Porque o que nós estamos lá inaugurando, eles podem ir, mas eles gostam de ir e falar que tudo aquilo. E assim, tudo muito bem, vamos dizer, selecionado. Só entra no evento quem é petista de carteirinha para poder aplaudir um e vaiar outro, você está entendendo? É um negócio assim bem direcionado mesmo, sabe? Interessante. Então nós temos avaliado bem se compensa ir ou não também, mas isso não resolve nada, né? Porque o que resolve é o que o brasileiro sente no dia a dia, vocês concordam? Sim, né? total. Ele pode ir lá num evento, eles me vaiarem, aplaudirem ele, enaltecerem ele, mas o brasileiro está vivendo só pior, não resolve nada. Esse me engana que eu gosto, porque uma hora a verdade aflora e está aflorando. Sabe o que eu queria perguntar? A gente falou aqui de como que você pegou um estado em situação super delicada, muito difícil, e está conseguindo resolver, melhorar os problemas, reduzir a ineficiência, aumentar a atração de investimento, né, buscando o setor privado para impulsionar a economia de Minas, melhorar a vida das pessoas e tudo mais. Mas uma coisa que a gente não abordou aqui é como que você, como empresário, imagino que você já esperava algumas dificuldades. Pô, eu vou entrar no setor público, eu vou bater muita cabeça, eu vou querer fazer o que é certo do lado técnico e eu vou enfrentar algumas dificuldades, né? Todo esse aparato burocrático que ele foi construído ao longo de anos justamente para tentar dificultar, de um certo modo, a pessoa que venha com esse caráter mais técnico, né? Pô, fazer aqui o que é melhor para a população. Então, você encontrou muita dificuldade, muita burocracia, muita gente querendo atrapalhar um bom trabalho. Quem estava querendo fazer as coisas pelo lado certo, pelo lado técnico, você encontrou e ainda encontra muita dificuldade de fazer isso? Encontra sim. Esse ranço da politicagem, né, ainda está bem entranhado na política do Brasil, né? Um deputado achar que, apesar de não ter nenhuma viabilidade, prioridade de determinado projeto, mas ter de fazer porque vai ser bom única e exclusivamente para ele, né? Que vai ficar bem quisto ali. Mas, como eu disse, em Minas nós temos procurado fazer isso da maneira mais técnica possível. E na política, infelizmente, tem também, Guilherme, a questão de você querer que as coisas deem errado, mesmo que as pessoas sofram, em prol do seu projeto pessoal de poder. Entende? É como se alguém falasse, eu prefiro que esse governo aí seja o pior possível, que o mineiro sofra muito,
porque aí eu vou aumentar a minha chance de me eleger na próxima eleição. É um pensamento bem destrutivo. E você tem as pessoas jogando contra, então, o seu governo? Tem sim, muitas, não são poucas não. Desde o primeiro dia, quando eu assumi, eu não comentei aqui, mas o assunto lá era: esse governo não vai dar em nada. Um Estado quebrado, um sujeito que não tem experiência no setor público, mas eu tinha muita experiência de gestão. E o que eles queriam eram isso, e armaram diversas arapucas lá, você está entendendo? Mas com trabalho sério, o resultado começa a aparecer. E o estado de Minas, devido ao governo PT, tinha ineficiência acumulada para tudo quanto é lugar, sabe? Tem aquele ditado que fala que foice cega já faz um belo trabalho aonde o capim está muito alto, né? Lá em Minas estava nessa situação, você está entendendo? Tinha muita ineficiência. E nós conseguimos, e ainda estamos avançando nisso. Mas a aposta lá era que o nosso governo ia andar para trás no meio do caminho. E o setor público é lento, né? Eu falo que nós temos uns problemas muito grandes no setor público, no setor privado não tem, que é a questão de super salários, né? Eles próprios vão colocando salário, e quando o povo está sofrendo, quando tem uma recessão, quando tem desemprego, tem queda no poder aquisitivo, aqueles que conseguem legislar em proveito próprio só vão aumentando os seus salários, os super salários, etc., independente de época econômica. Na minha opinião, nós tínhamos de ter no setor público alguma coisa assim. O país entrou em recessão, desemprego está aumentando, tinha de ter um freio no setor público, você concorda? Concordo. Por que só o setor privado paga a conta? Por que os super salários continuam subindo? Né? Tinha de ter alguma coisa para eles saberem que eles só vão ganhar mais se a vida do povo estiver melhorando. Perfeito. Então, nós temos aqui uma desvinculação muito grande do público e do privado. O público continua, vamos dizer, prosperando, não sei se a palavra certa é essa, enquanto o privado está regredindo, né? Mas a palavra certa não é prosperando, não, é parasitando mais. Vamos deixar bem claro aqui, né? Porque tudo que nós temos no Brasil é produzido pelo privado, o público só administra os recursos. Perfeito. Uma coisa que eu queria perguntar é: você está chegando aqui mais da metade do segundo ano do seu mandato. Obviamente você, tem aqui uma história muito longa com Minas Gerais, né? Você tem o seu negócio, você é de Minas, governador do estado, mas você conseguiu e vem fazendo um bom trabalho em Minas Gerais. Aí são duas perguntas. Como você vê Minas Gerais depois que o seu segundo ano de mandato, né, ele finalizar? Como é que o Zema pretende continuar atuando para que a vida do mineiro continue melhorando? E se você pretende, de um modo ou de outro, ajudar na construção de um Brasil, dessa vez, mais eficiente, com decisões mais técnicas, de um outro modo também, né? Querendo alçar voos maiores. Então, acho que seriam dois pontos. Você está no final, caminhando, né, para metade aí, já estamos na metade do seu segundo mandato. Então, como é que você pretende continuar atuando para que a vida do mineiro melhore? E se você pretende, de um modo ou de outro, falar: cara, consegui fazer um bom trabalho aqui em Minas Gerais, né? Será que eu não consigo fazer um trabalho dessa proporção no Brasil como um todo? Como é que você vê a sua carreira? Porque sempre que a gente fala, sempre que a gente cita, sempre que a gente vai ler nomes de possíveis candidatos à presidência, o seu nome, com certeza, ele figura entre os mais cotados. Então, como é que você vê a sua situação atual, né? Se você me permite, só um complemento em relação à primeira pergunta que o Gui colocou, que é como você vê Minas para frente após os seus 2 mandatos. Se você puder rapidamente pincelar como você vê a diferença dos benefícios que você entrega para Minas do primeiro e do segundo mandato. No primeiro mandato a marca foi essa, no segundo mandato a marca foi essa. Perfeito. Entendi perfeitamente.
Até eu não vou falar do primeiro e segundo mandato, não. Vou falar dos 2 mandatos como um todo e do futuro. Você vai entender por quê. O meu governo é um governo que priorizou muito projetos de longo prazo. Eu falo que a maioria dos políticos gostam muito de plantar milho e soja, que você colhe rapidinho. Uhum. E lá nós plantamos muito eucalipto e mogno. Você entendeu? Então a colheita vai começar agora, né? Nós estamos aí há 6 anos e 4 meses. E o meu sucessor é que vai inaugurar as grandes obras de Minas, não serei eu. E eu recebi, eu não comentei aqui, um grande cemitério de obras inacabadas, vandalizadas, depredadas, sem recurso para concluí-las. Além de estar concluindo isso tudo, a grande maioria nós já concluímos, obras de toda a natureza, eu vou entregar para o meu sucessor um canteiro de obras em andamento, com recurso reservado, definido para ele concluir. Você concorda que é o oposto? Perfeito. Antes era obra no meio do caminho, vandalizada, depredada, abandonada. Sem dinheiro. Sem Caixa dinheiro. furado. Agora é obra organizadinha, com tudo reservado para ele concluir. E eu espero que o meu sucessor é a pessoa que tem sido meu braço direito lá hoje, que é o Matheus Simões, professor da Fundação Dom Cabral, que vocês devem conhecer de nome, uma bela escola de gestão que nós temos lá em Belo Horizonte, uma das mais respeitadas, exatamente. E ele é uma pessoa inteligentíssima, brilhante, e tem sido uma peça fundamental. E na minha certeza é a pessoa mais indicada e eu estarei dando todo o apoio a ele. Uma das obras que nós vamos ter lá, que inclusive já foi concedida, que o Estado colocou recursos, é o Rodoanel Metropolitano. Vocês estão aqui perto dele, passa aqui próximo, vocês sabem a diferença que isso fez aqui para São Paulo. Sim. Vocês que conhecem bem aqui. E hoje Belo Horizonte tem um trânsito muito ruim e com o Rodoanel Metropolitano nós vamos melhorar demais a mobilidade em Belo Horizonte. E aí tem a linha 2 do metrô ainda, a duplicação Belo Horizonte para Ouro Preto e Mariana, que é uma obra que vai mudar por completo o turismo dessas cidades aí, daquela região, que vai desenvolver muito mais, e muitas outras grandes obras. Tudo iniciando agora ou a iniciar ainda. E eu só joguei a semente. Quem vai colher vão ser os próximos governadores, mas fico felicíssimo. O Estado de Minas, independentemente de situação econômica do Estado ou do Brasil, ele vai continuar avançando. Legal. Porque essas obras, o dinheiro é carimbado, está lá e ninguém pode mexer. É dinheiro para fazer, ou já tem um contrato assinado com a concessionária, etc. Posso fazer só uma observação, Zema? Porque eu achei muito legal, porque sempre que eu vou fazer live com os nossos assinantes ou falar sobre algum tema de economia, eu costumo dizer que o Brasil ele é um resultado de uma sucessão de projetos de curtíssimo prazo, que são pessoas que tomam a decisão visando colher o benefício para si próprio. Só que você não constrói uma nação bem-sucedida com projetos de curto prazo. Assim como você não constrói uma vida pessoal bem-sucedida com projetos de curtíssimo prazo. Pensa isso para um estado, para um país. Então é muito legal você dizer isso, que os projetos são de longo prazo, porque o Brasil carece demais desse tipo de visão. Desculpa, só para fazer Não, mas é isso mesmo. A minha gestão vai acabar e 2 anos depois, 3, 5, 6, vai estar inaugurando coisas que foram plantadas agora. E você não faz um rodoanel em 1 ano, em 2 anos. Você não faz uma linha nova do metrô em 1 ano, 2 anos também. São projetos caríssimos, né? E de obras de longo prazo. Essa duplicação para Ouro Preto e Mariana, eu penso que é obra para 5 anos, no mínimo, para poder ficar pronto. E é muito bom, né? Porque é o longo prazo que muda a nossa vida. Perfeito. Eu falo que nós temos, infelizmente, eu acho que a cultura brasileira e um tanto quanto da latina, uma visão muito imediatista de mundo. E isso é muito ruim, né? Para você ser um bom médico, um médico renomado, são quantas décadas de esforço? Perfeito. No mínimo
2, você concorda? Sim. Né? Você tem de entrar na faculdade, formar, ter um consultório, fazer cirurgia, aí você vai ser considerado um bom cardiologista, vamos dizer, né? E tem gente que acha que para dar certo na vida é fazer um esforço de 6 meses que o resultado tende a aparecer, e não é. Né? Perfeito. Eu sei que tem os casos excepcionais dos artistas, né, que decolam igual um foguete, mas nós estamos falando do mundo dos normais aqui, não é? Do seu, do meu aqui, né? Mas indo para a questão de Minas, voltando aqui, então Minas está bem engatada para continuar, né? E espero que seja o Matheus Simões. E Brasil, eu quero contribuir muito com o Brasil, não sei ainda de que maneira, Ricardo e Guilherme, né? Eleição é sempre uma interrogação, as coisas se resolvem na última hora, as chapas, etc. Eu já participei de 2 questões de coligações, a mesma coisa, mas eu sei que o Brasil, que está sendo, de certa maneira, muito afetado negativamente pelo PT, que foi o estado que destruiu Minas Gerais na gestão de 2015 a 2018. Então, eu tenho já uma especialidade que é reconstruir aquilo que o PT destruiu, sabe? Currículo bom. Eu tenho essa especialidade. E Minas, eles fizeram uma coisa boa lá em Minas, que foi enterrar definitivamente o nome do PT, você entendeu? Quando você fala em Minas Gerais PT, parece assim que você já está perdendo ponto lá em Minas, porque ficou sinônimo de gestão desastrosa. Então, nesse ponto foi bom que em Minas, muito provavelmente, eles, com certeza, é um estado onde eles vão ter mais dificuldades. Foi talvez a pior gestão da história do estado em todas as épocas. E eu não tenho nenhum plano pessoal de poder, eu tenho lá os negócios, como eu falei, estão bem tocados lá, mas eu ainda posso contribuir muito, e o que eu quero é estar tirando o PT de Brasília, você entendeu? Qualquer candidato da direita que chegar lá, eu tenho certeza que faz um trabalho melhor. E como eu não tenho essa dependência de eleição, eu acabo tendo uma posição mais tranquila. Porque um dos problemas do político profissional, Ricardo, é que ele muitas vezes depende de ganhar a eleição. Né? E quem depende de ganhar a eleição fica muito mais sujeito a fazer coisa errada para poder ganhar a eleição do que quem se o cara não ganhar a eleição, ele vai tirar 4 anos de sabático. Né? Exatamente. Então, eu tenho, vamos dizer, uma condição mais confortável. Porque se eu não for candidato ou for e não ganhar, eu tenho outros projetos para estar seguindo a minha vida, mas eu quero contribuir muito com o Brasil. Você está entendendo? Eu acho que aquilo que nós fizemos lá em Minas pode ajudar muito o Brasil. Uma gestão enxuta, uma gestão com bons profissionais, uma gestão com muito mais decisões técnicas do que políticas. Não estou falando que a política tem de ser desconsiderada, mas em muitos pontos você tem de ser técnico. Você não vai fazer uma cirurgia com o médico tal porque ele é do seu partido. Você vai fazer uma cirurgia porque você sabe que ele tem um histórico de bom médico. E, infelizmente, no Brasil, muitas vezes, em diversas áreas, a política, a ideologia entra e não funciona. Excelente. Então, se essa missão... Não sei, você estava vindo para cá, não sei se estava em trânsito, a gente acabou de sair uma pesquisa Atlas Intel, você chegou a dar uma olhada? Ou... Não? E seu nome cogitado para o segundo turno com 40% de intenção de votos no segundo turno contra o Lula e Lula com 44, 45. 44, 45. Mas já tá... Não cheguei a ver, não. Perto ali, então, dizendo informação em primeira mão aqui para você. E um detalhe importante, né? Não estou falando isso com relação a mim, não. A qualquer um. A política no Brasil, da mesma forma que em Minas, até eu ter sido eleito, só foi ocupada por quem era do contexto político. Eu sou muito favorável à oxigenação de ideias. Vocês que estão aqui no meio de uma startup sabem que isso é muito bom, não é? Demais. Não é?
Então, vamos colocar alguém diferente lá, vamos colocar lá um engenheiro. Acho que nunca tivemos um engenheiro, vamos colocar lá um economista, né? Parece que todos os presidentes ou são advogados, ou são da área jurídica, ou do meio político. Na minha empresa, eu sempre fui favorável, como eu falei, saí, coloquei lá um profissional e foi bom. Ele aproveitou o que eu tinha feito de bom e colocou mais coisas boas dele, você concorda? Perfeito. Não é? Eu acho que quando a gestão é boa, você sempre sobe um degrau. Agora, infelizmente, no Brasil, o que nós temos com esse governo hoje é um governo que está olhando pelo retrovisor. Colocar o Banco Central independente para a moeda nossa ser uma moeda mais séria, mais valorizada, querem acabar com a independência do Banco Central. Colocar uma regra para os cargos maiores das estatais serem ocupados por pessoas que tenham um histórico mínimo ali de competência. Querem mudar isso para colocar os apadrinhados e por aí vai. Então, parece assim que nós estamos aqui tentando segurar para não retroceder e não lutando para avançar, né? É um governo que parece assim que já nasceu com as ideias velhas e antigas já. Essa é muito legal, né? Assim, querem derrubar a exigência de experiência no setor para você assumir determinadas estatais. Como assim? Então a pessoa não precisa ter experiência comprovada naquilo que ela vai atuar. Isso é doido. No dia que ele for tratar com o médico, vai num que estava na faculdade, não é isso? Né? Ou no curandeiro, não é isso? Né? Será que com a saúde dele ele pensa assim? Porque com a saúde do povo parece que ele está pensando. Perfeito. Né? Zema, para a gente encerrar, uma resposta curta. Se essa missão lhe fosse dada, ser o presidente do Brasil, você toparia para transformar o Brasil em um país mais eficiente, voltado para decisões técnicas e não políticas? O Guilherme, igual eu falei, né? Eu quero contribuir. Eu não tenho nenhum plano. Se nós chegarmos amanhã num consenso, esse aqui é o candidato mais viável, as pesquisas apontam, etc. Eu estou pronto para contribuir com aquele nome lá. Você está entendendo? Eu quero que o Brasil dê certo. Nós provamos que em Minas Gerais, uma gestão séria, com gente competente, que combate a corrupção, dá resultado. E acho que é o que o Brasil precisa. Então, o que eu quero é estar contribuindo. Perfeito. Zema, muito obrigado pela sua participação. Prazer receber você aqui. Lembre-se, as portas estão sempre abertas aqui. Quando você estiver passando por São Paulo, quiser de novo participar do podcast, fica à vontade. O pessoal manda mensagem pra gente. E quando você quiser receber a gente em Brasília lá para medir, certo, Ricardo? Ricardo é especialista em imóveis, ele pode fazer a medição. Móveis? Vem desse setor de móveis? Ele é do setor eu imobiliário. faço cobertura de fundos imobiliários, né? Então dá para ele ajudar a gente lá. Mas, de novo, muito obrigado. Se você quiser dar uma mensagem final pro pessoal que está nos assistindo, fica à vontade. Eu quero agradecer aqui a participação e lembrar, eu não disse aqui, que duas coisas vão me dar muito orgulho. Já me dão muito orgulho da nossa gestão. A primeira delas é que um dos maiores avanços que nós fizemos em Minas Gerais foi na merenda escolar. O governo PT, que se diz tudo pelo social, em 2018 ele investiu na merenda escolar de Minas Gerais, 1.600.000 alunos, 20 milhões de reais. No ano? No ano. Que 20 isso? milhões de reais no ano. 20 reais por... O ano passado... 20 reais por ano. O ano passado, nós investimos 470. A merenda antes era uma sopa bem rala com os grãozinhos de arroz, em muitas escolas. Hoje tem carne, tem verdura, tem fruta todos os dias. Indo no interior, muitas vezes eu faço questão de almoçar numa escola para ver como que está a comida, e posso te dizer que não é muito diferente da que eu como na minha casa, não. Perfeito. Entendeu? Isso por si só já vale toda a contrariedade, tudo que eu tive de enfrentar. Todo dia você fala, hoje 1.600.000 crianças, adolescentes estão alimentando bem, porque nós fizemos aqui um trabalho adequado. E o segundo ponto para concluir é que no fim desse ano, início do ano que vem, nós vamos comemorar a criação de 1 milhão de empregos formais na minha gestão também. Caraca.
1 milhão de empregos faz diferença em qualquer país. Talvez não muito na China e na Índia, né? Não é isso, né? Mas nos outros países fazem muita diferença. Imagina no estado. Então, hoje, Minas tem as menores taxas de desemprego da história. Só fica sem trabalhar, na grande maioria das regiões, aquele que não quer trabalhar mesmo. Então, eu fico assim muito feliz de estar entregando para o meu sucessor aí em breve um estado que está bem encaminhado, que, vamos dizer, está servindo melhor o pagador de impostos. Porque no Brasil, infelizmente, o político pensa só nos apadrinhados dele e em distribuir favores, né, em eleição, e não, e muitas vezes, está fazendo um trabalho de competência. E trouxe aqui, eu gosto de fazer propaganda de Minas Gerais, legal. Café mineiro. Olha, que beleza. Cuidado, hein, Ricardo, que é raro, café é raro agora. Café nessa situação, meu, pelo amor de Deus. Poxa, vamos abrir aí pra deixa eu passar para você. Obrigado, cuidado. Ó, toma cuidado aqui. Nós temos os melhores cafés do mundo. Cachaça mineira. Cachaçinha, legal. Cachaçinha. Ô, Guilherme, isso daqui tá chique, Guilherme. Agora esse outro aí vocês não conhecem, não. Azeite de abacate. Azeite de abacate. Caraca. Nossa. Eu não sabia, mas o abacate é uma azeitona gigante. Olha, Você tira azeite dele da mesma forma que você tira da azeitona. Faz todo sentido, porque tanto azeite quanto o abacate são ótimos para você segurar o colesterol bom e eliminar o colesterol ruim, né? Faz todo sentido. Exato. Gostei. Legal, e tudo produzido em Minas Gerais, Ó, certo? café. Não, esse café é um café premiado. Esse café aí, vocês, na hora de tomar, vocês vão ver a diferença Isso aqui dele. é só para visita especial, Ricardo. Não, vai ser só O para mim resto mesmo. você usa o pilãozão. Vai ser só para mim mesmo. Ah, tá bom. Para mim e para patroa. E o ano passado, pela primeira vez na história de Minas e do Brasil, né, também, o estado de Minas exportou mais produtos do agro do que da mineração. Isso nunca tinha acontecido. Excelente, nunca. cara. E mineração, a mina acaba dia. No agro, você tem a renovação sempre. Show de bola. Muito Zema, bacana. muito obrigado por tudo, pela conversa, pela participação. Parabéns pelos resultados obtidos até aqui. A gente deseja, né, que você continue nessa trajetória, continue conseguindo entregar bons resultados. Espero te ver também conseguindo influenciar positivamente o Brasil, seja em que lugar. E já que vocês estão aqui no setor, né, estuda aí montar um curso para empresários, empreendedores entrarem na política. Faço questão de estar contribuindo. Olha, Muito uma boa, bom, hein? hein? Uma boa, hein? É o que o Brasil boa. precisa. Eu falo que política, infelizmente, muitas vezes atrai os ruins. Eu conheço, né, à medida que você vai entrando no meio, muita gente que tentou ser A, tentou ser B, tentou ser C, tudo deu errado na vida. Aí ele fala, eu vou me candidatar a deputado. E elege. O que você acha que ele vai fazer? Caraca, é difícil. Tem muita gente boa, né? Nós temos que deixar muito claro aqui, tem muita gente boa, mas muitas vezes a chance de dar certo na política para o malandro é maior, porque no setor privado ele vai ter vida curta. A empresa tem auditoria, tem uma série de instrumentos e muitas vezes no setor público que tem também, mas ele consegue ficar meio escondido ali, na sombra. Show de bola. Então, fica aí a sugestão. Se uma hora tiver uma viabilidade disso... A gente vai pegar a sugestão, porque a gente tem uma escola aqui de negócios para empreendedores. Esse é um bom ponto, hein? Excelente. Mas, de novo, Zé, muito obrigado pela participação. Obrigado também você que está nos assistindo. Tenho certeza que se você curtiu, gostou, curte aqui e compartilha para quem entende, para o pessoal entender que de fato faz diferença na sua vida, tá? Então, boa. Se inscreve no nosso canal para estar sempre recebendo aí os novos episódios. De novo, Zema, muito obrigado. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.